Então, vamos continuar lá, pessoal. Então, assim, a gente viu na aula de hoje, né, a transformada Z, estamos vendo como fazer a transformada Z inversa. É um processo muito parecido com o que a gente faz com transformada de Laplace para sistemas contínuos, certo? Tem as suas particularidades, né, algumas diferenças, mas o processo em si é muito parecido. Antes a gente vai tentar ver, vamos ver se dá tempo de ver alguns exemplos para ficar um pouquinho mais palpável. Se não der para ver exemplo na aula de hoje, na próxima aula eu vou trazer mais exemplos. Então vou compartilhar a minha tela para a gente continuar aí a nossa aula, certo? Bom, então para a transformada de Laplace, nós tínhamos, quando nós aplicávamos a transformada de Laplace em sistemas contínuos, nós obtínhamos o sistema mapeado num plano complexo chamado S, certo? Para sistemas discretos, nós vamos mapear num novo plano chamado Z. Mas lembrem que nós obtivemos Z a partir de uma definição de S, certo? Então, qualquer coordenada que eu tiver em S e eu aplicar nessa definição E na STS, substituir S por qualquer ponto nesse plano S, é um plano complexo, eu vou ter o respectivo ponto mapeado em Z, certo? Então, lembrando que S, como é um plano, de coordenadas, né? Eu tenho uma coordenada real e uma coordenada no eixo imaginário, certo? Então, se eu pegar uma variável em S e aplicar nessa definição e substituir S pelo seu valor, um valor real e um valor imaginário, como isso aqui é uma soma do expoente, eu posso separar em produto das duas exponenciais. Então, isso fica E na CTS, porque o TS multiplica os dois, vezes E na J ômega TS. E na J ômega TS, a gente pode substituir. Essa definição é a identidade de Euler, né? Então, isso aqui é cosseno de ômega TS mais J seno de ômega TS. Certo? Então, substitui essa parcela que é a exponencial complexa pela sua definição. Lembrem que C é um valor real, certo? C é um valor real. Essa identidade trigonométrica, nós vamos ver que se eu variar o valor de ômega, isso aqui me descreve um círculo. Se vocês derem uma olhadinha, a função do círculo é cosseno x mais j seno x. Isso me descreve, então, a função cosseno. A função círculo, quero dizer. Bom, então, a partir de qualquer coordenada em S, nós podemos mapear uma posição ou mesmo saber que área de S está mapeada em qual área de Z. Certo? Então, é isso que nós vamos fazer. Nós podemos, então, sair do meu plano S e mapeá-lo em Z. E também podemos fazer o inverso, né? Bom, primeiro ponto que nós vamos tentar obter nesse mapeamento, né, de S para Z vai ser a coordenada 0 em S. Essa coordenada 0, se eu colocar aqui E na 0 é 1. Então, o ponto 0 em S, ele está mapeado na coordenada 1 em Z. Bom, isso aqui é muito importante. Vocês devem lembrar que um polo em 0 representa um integrador, certo? Significa que em Z, um polo em 1 é que vai ser um integrador, não em 0. Se eu andar sobre o eixo de coordenadas imaginário, eu vou mostrar isso com mais detalhe mais para frente, tá? Mas o que vai acontecer é que nós vamos andar sobre um círculo de raio unitário.
Se eu for de 0 para valores positivos, eu estou andando no sentido anti-horário. Se eu for de 0 para valores negativos, eu estou andando no sentido horário nesse círculo. O ponto com coordenada real nula e coordenada imaginária ômega-s sobre 2 e menos ômega-s sobre 2, eles caem no mesmo ponto em Z. Certo? Então, eu estou andando aqui nesse eixo imaginário, em Z eu estou andando em cima do círculo unitário. Eu estou indo aqui no eixo imaginário no sentido negativo, eu estou andando no sentido anti-horário, né? E esses dois pontos vão se encontrar, certo? Então, esse ponto, ômega S sobre 2, J ômega S sobre 2, né? E J menos ômega S sobre 2, os dois pontos estão mapeados aqui em menos 1. Esse ponto aqui é menos 1. Se eu saio da minha coordenada 0 e ando em cima do eixo real no sentido negativo, se eu tentar ir para menos infinito, elevar isso aqui a menos infinito é sair, então, da ponto 1 e tender para 0. O menos infinito no meu plano S está mapeado na coordenada 0 no plano Z. Bom, aqui a gente já pode tirar uma outra conclusão importante, certo? Que é o seguinte, qualquer valor que tiver do lado esquerdo do plano S está dentro do círculo unitário em Z. E por que isso é importante? Porque polos que estão do lado esquerdo do círculo unitário, ou seja, que tenham coordenadas reais negativas, são polos estáveis. Isso para nós é importante em controle. Em Z, polo estável vai ser polo que tem módulo menor que 1. Ou seja, para ter módulo menor que 1, ele está dentro do círculo unitário. Bom, então, se eu tender para menos infinito, em S, eu tendo para 0 em Z. Porque se eu pegar aqui e multiplicar no menos infinito, quanto mais negativo, né, maior em módulo, mais negativo, isso aqui vai tendendo para 0. Se eu sair da coordenada 2 ou 3, né, desse ponto aqui, J ômega S sobre 2 ou J menos ômega S sobre 2, e for sobre essa reta no sentido do menos infinito, essa ou essa, eu saio desse ponto menos 1 e também tendo para 0. Certo? Então, se eu saio desses dois pontos, 2 e 3, e vou para o menos infinito, eu saio do ponto 2, 3 aqui em Z e tendo de novo para 0. Ou seja, qualquer valor, qualquer ponto onde a minha coordenada real for menos infinito, eu estou aqui em torno de 0. Certo? Se a minha coordenada real em S for muito grande e negativa, eu vou estar muito próximo de 0 no meu plano Z. Então, o infinito para nós em Z está em 0. O infinito em S, o menos infinito, está em 0. Ou seja, toda essa área que está aqui do eixo imaginário para a esquerda e entre ômega S sobre 2 e menos ômega S sobre 2, toda essa área aqui que vai ter infinito, ela está mapeada dentro do círculo unitário. Certo? Então, toda essa área aqui, que nós estamos chamando de faixa principal, está mapeada no círculo unitário. Qual que é o problema aqui, né? O problema é que essa segunda faixa, que está de ômega S sobre 2 até 3 ômega S sobre 2, ela também está mapeada na mesma região, ela se sobrepõe. O mesmo acontece para a outra faixa complementar de menos ômega S sobre 2 a menos 3 ômega S sobre 2. E todas as faixas
que estão sempre em torno de múltiplo de ômega-S, mais ou menos ômega-S sobre 2. Estão todas mapeadas, estão todas sobrepostas na mesma região. Se lembra que nós mostramos que quando eu pego um sinal no tempo, um sinal contínuo, e discretizo, eu chego num único sinal amostrado. Mas quando eu tentava sair de um sinal amostrado e retornar para um sinal contínuo, existiam infinitas soluções para sinais contínuos que me geram o mesmo sinal amostrado. Aqui é a mesma coisa, certo? Quando eu tentar sair aqui do plano Z e voltar para o plano S, existem infinitas soluções. Se eu tiver respeitado o teorema de amostragem, quando discretizar o sistema, eu tenho certeza que eu tenho que voltar para a faixa principal. Se eu não tiver respeitado o teorema de amostragem, aí eu já não sei. Certo? Bom, a faixa que está do lado direito do plano complexo e entre ômega-S sobre 2 e menos ômega-S sobre 2, ela está mapeada no lado, em Z, ela está mapeada do lado de fora do círculo unitário. As outras faixas complementares também. Certo? Tudo que estiver do lado direito do plano S está fora do círculo unitário. Tudo que estiver do lado esquerdo do plano S está dentro do círculo unitário. Tranquilo aqui, pessoal? Esse é um conceito bem importante para quem trabalha com controle, porque se em sistemas discretos, polos dentro do círculo unitário são polos estáveis. Fora do círculo unitário é instável. Tudo certo com o áudio e com o vídeo, pessoal? Tudo certo, professor. Então vamos seguindo. Vamos analisar algumas retas no plano S e ver onde que essas retas estão mapeadas aqui no nosso plano Z. Primeira reta que nós vamos analisar é uma reta que tem a parte real constante e variar somente a parte imaginária. O que é uma reta em S com a parte real constante? São retas na vertical, certo? Então, o C aqui é constante e nós estamos variando a coordenada imaginária. Estamos variando o J ômega, certo? Vamos analisar quando C é menor que zero, ou seja, Cs negativos. Bom, E elevado a um número negativo dá menor que 1, certo? Então, E elevado a um número negativo dá menor que 1, ou seja, quando eu variar aqui o ômega, essa função cosseno de ômega ts mais j seno de ômega ts, isso aqui me descreve um círculo. Se o C for negativo, esse círculo tem raio menor que 1. Se o C for igual a zero, ou seja, uma reta sobre o eixo imaginário, E elevado a zero é igual a 1. Ou seja, uma reta sobre o eixo imaginário é um círculo unitário. Se C for maior que zero, E elevado a um número maior que zero dá maior que 1. Então, retas verticais do lado direito do plano complexo são círculos com raio maior que 1. Do lado esquerdo do plano complexo, círculos com raio menor que 1. E em cima do eixo imaginário é um círculo unitário. De novo, aqui traz a informação que polos do lado esquerdo vão sempre estar dentro do círculo unitário. Bom, vamos ver uma outra reta então.
Agora nós vamos pegar retas que têm o ômega constante, certo? Ou seja, retas na horizontal. Vamos começar com ômega igual a zero. Ômega igual a zero, notem o seguinte, vamos voltar um pouquinho aqui. Ômega igual a zero, cosseno de zero dá 1. Seno de zero dá zero. Então, ômega igual a zero, eu tenho cosseno igual a 1. Certo? Ou seja, eu não tenho parte imaginária em z. Significa que para ômega igual a zero, eu vou estar sobre o eixo real em z. Bom, eu sei que se eu estou em zero, eu estou em S, eu estou em 1 em z, certo? Então, se eu for de zero, na verdade se eu for de zero para mais infinito, eu saio de 1 e vou para mais infinito. Se eu estou em zero e vou para menos infinito, eu vou para zero. Em outras palavras, eu posso dizer, se eu venho de menos infinito, eu estou em zero, e conforme eu vou aumentando, indo para mais infinito, eu tendo para mais infinito aqui também em z. Certo? Então, essa reta com coordenada sobre a coordenada sobre o eixo real, em z, ela é uma reta que sai de zero e vai para mais infinito. Bom, vamos pegar aí, e mais, pessoal. Todas as retas que estiverem sobre múltiplo de ômega s, 2 ômega s, menos ômega s, menos 2 ômega s, todas essas retas estão na mesma posição em z. Porque se eu andar aqui sobre o eixo imaginário, quando eu chego em ômega s sobre 2, eu estou em 1. E se eu continuar andando aqui, exatamente aqui, também é ômega s sobre 2, 3 ômega s, e assim sucessivamente, certo? Então, essas retas aqui estão todas mapeadas na mesma posição em z. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, tá jóia. As retas que estão sobre ômega s sobre 2 e menos ômega s sobre 2, elas são retas que, se elas vêm do menos infinito, lembre que em menos infinito eu estou em zero. Conforme eu vou indo para o mais infinito, eu vou tender aqui para menos infinito em z, certo? E a reta ômega s sobre 2 e menos ômega s sobre 2 estão sobre a mesma curva. Assim como 3 ômega s sobre 2 também está no mesmo ponto, certo? Na mesma reta. Se eu pegar uma reta que a parte é ômega s sobre 4, bom, se 0 eu estou aqui em ângulo 0 e em ômega s sobre 2 eu estou em 180, em ômega s sobre 4, isso é uma reta com 90 graus. Certo? De novo, em menos infinito eu estou em 0, conforme eu vou indo, quando eu passo em cima do eixo imaginário eu estou no círculo unitário, e conforme eu vou indo para mais infinito, eu vou aqui para mais infinito no eixo imaginário. A reta que passa por menos ômega s sobre 4, ela está com menos 90 graus. Bom, é muito fácil eu sair de um ponto que é uma coordenada cartesiana em S e ir para a coordenada polar em Z. O que vocês têm que guardar é o seguinte. A minha coordenada real em S, ela vai dar o módulo da minha variável em Z. E a variável imaginária em S vai dar o ângulo da variável em Z. Então, se eu fosse pegar uma reta que passa sobre ômega s sobre 8, isso seria um ângulo de 45 graus.
Com uma regra de 3 simples, a gente acha qualquer ângulo aqui, certo? Então, se ômega S sobre 2 é 180, qualquer valor de ômega S, eu faço uma regra de 3 e obtenho o seu ângulo. Certo? Então, para sair de um ponto de S para Z, a parte real vai me dar um módulo. É só pegar a parte real e multiplicar por E na CTS, onde TS é o período de amostragem e C é a coordenada real. E o ômega vai me dar o ângulo dessa variável, certo? Então eu saio de coordenada cartesiana em S e consigo ir rapidamente para a coordenada polar em Z. Deu para entender, pessoal? Ou ainda está confuso? Nenhum comentário? O que eu gostaria que vocês notassem aqui, é o seguinte, pessoal. Quando eu tenho uma reta que tem o valor da parte imaginária constante, notem que isso é uma reta com um ângulo constante aqui em Z, certo? Então eu sei que se ômega S sobre 2 é um ângulo de 180 graus, ômega S sobre 4 é 90 graus, ômega S sobre 8 seria 45 graus. E ômega S sobre 10? Bom, ômega S sobre 10 seria 180 dividido por 5. Certo? Que deve dar 32. Então, se eu tenho uma variável que, por exemplo, a coordenada é meio mais ômega S sobre 10, J ômega S sobre 10, isso é uma variável, um ponto em Z que tem o ângulo de 32 graus. E para obter o módulo, eu tenho que pegar essa parte real, aplicar na E na CTS para obter o módulo. Então a gente consegue sair de uma coordenada cartesiana em S e migrar para uma coordenada polar em Z bem fácil, certo? Então, parte real da variável em S me dá o módulo da variável em Z e a parte imaginária me dá o ângulo. Porque esse cosseno de ômega TS mais seno de ômega TS, isso me dá um ângulo. Beleza. Tá, joia. Praticando a gente vai ficar mais claro, certo? Mas vamos ver mais algumas curvas que são importantes para a gente em controle. Nós vamos pegar uma curva em S que tem a razão entre C e W constante. Essa razão C e W constante são curvas que têm uma... Na verdade, são retas aqui com uma inclinação em S, certo? Em S, essas curvas nos dão... são curvas que têm o mesmo amortecimento. Então, essas curvas que têm a razão entre C e S constante, ou seja, retas inclinadas, são retas que têm o mesmo amortecimento. São curvas importantes para a gente em controle. Bom, se eu estou variando tanto C quanto W, o que isso é? Isso é um círculo com raio variável, ou seja, uma espiral. Então, linhas que têm a razão entre C e W constante, ou seja, retas inclinadas em S, em Z elas são uma espiral. Só que lembrem que aqui nós só estamos interessados na curva até ômega S sobre 2, certo? Porque a partir daqui nós estamos sobrepondo, então não nos interessa acima de ômega S sobre 2 e abaixo de menos ômega S sobre 2. Até ômega S sobre 2, eu estou até o ponto onde eu cruzo o eixo real aqui, certo? Então é essa parcela da curva que nos interessa. O restante da espiral não nos interessa.
Então, quando eu cruzo a linha de ômega S sub 4, eu estou cortando aqui o eixo imaginário. Quando eu cruzo a linha de ômega S sub 2, eu estou cortando o eixo real, certo? Então, esse ponto é esse ponto aqui. E o ponto 2 que eu coloquei é o ponto 2 que está cruzando o eixo real. Então, é só até aqui que nos interessa essa curva. Certo? Uma outra curva que é importante para a gente em controle é ômega n constante. Ômega n constante são semicírculos em S. Bom, para obter essa curva em Z, não é muito fácil, certo? Nós estamos variando aqui tanto S, tanto C quanto W, e não tem uma relação entre eles aí, certo? Se eu for traçar essas curvas ponto a ponto, enquanto o meu ômega for menor que ômega S sub 4, curva de frequência natural menor que ômega S sub 4, eu tenho uma curva que também parece um semicírculo aqui em Z, em torno de 1. Conforme eu vou aumentando o meu ômega n, esse semicírculo aqui em S, ele já descreve algo bem esquisito aqui em Z, certo? Conforme eu aumento o meu ômega n, e ele fica maior que ômega S sobre 4, ele também vai ficando estranho. Mas notem que isso aqui está sempre envolvendo o zero, certo? Então, essas curvas de frequência natural constante me geram algumas curvas que não são óbvias, né? São meio estranhas aqui em Z, tá? Bom, por curiosidade aí, né? Alguns comandos no MATLAB, eu acredito que tenham comandos similares no Octave ou no Skylab, né? Eu sempre dou os exemplos do MATLAB, tá? Então, alguns comandos que vão ser importantes para a gente aí na parte de controle discreto, certo? O primeiro é criar a função de transferência. Então, para criar uma função de transferência em S, eu entro com um vetor numerador, um vetor denominador. Nessa função transfer function, eu gero uma função de transferência em S. Para gerar uma função de transferência diretamente em Z, eu tenho que colocar uma terceira variável aqui, que é o período de amostragem. Automaticamente o MATLAB entende que essa função de transferência é em Z. Okay? Então, aqui um exemplo. A mesma função de transferência que eu trabalhei no exemplo que a gente resolveu, certo? Numerador 10 e 5, denominador 1 menos 1.2 de 0,2. Quando eu crio essa função de transferência sem passar aqui o período de amostragem, ele entende que a função é em S. Se eu passo o período de amostragem ou se coloco menos 1, ele cria a função de transferência em Z. Menos 1 diz que é um período de amostragem não especificado. Se eu colocasse aqui 0,1, ele ia colocar que o período de amostragem era 0,1 segundos. Mas coloquei esse terceiro termo aqui, ele entende que é uma função de transferência em Z. Bom, eu também posso criar funções de transferência em Z. Aqui está errado. Passando um vetor com zeros, eu vou até alterar já, só que tem um erro aqui. Então, aqui... Professor. Oi. O senhor poderia voltar no slide anterior? Aqui? Isso, só para eu poder ver se no Octave dá certo. Ah, beleza. Tá bom? Uhum. Rapidinho. Joia. Esses slides, eles também estão disponíveis, tá, lá no Moodle. Professor, dá certo sim, viu? Também no Octave. Opa, beleza. Os mesmos comandos aí, do mesmo jeito que tá aí, eu coloquei lá e deu certo. Joia, bacana, bom saber. Falou. Eu tenho que corrigir aqui que tem um problema que eu acabei de ver. Outra forma aqui de criar, né, função de transferência.
Agora está certo. É o comando ZPK. Então, em vez de entrar com numerador e denominador, eu entro com um vetor para os zeros, um vetor para os polos e um vetor para o ganho. Novamente, se eu não colocar o período de amostragem, essa função ela me entende que eu estou criando uma função de transferência em S. Se eu colocar um quarto termo aqui, que é ou -1 ou o período de amostragem, ele entende que a função de transferência está sendo criada diretamente em Z. Isso aqui não é discretizar uma função, certo? Isso aqui é criar uma função de transferência já direta em Z. Eu conheço a função de transferência. Bom, se o FT, o function, funcionou, esse aí deve funcionar também no Octave, né? Vou tentar fazer aqui, professor. Tá ok. Faz aí que eu aguardo um pouco. Funcionou? Funcionou também, professor. Joia. Legal. Bom, outro comando aí, que é criar figura, né? Então, é o figure, ele abre um gráfico. Nós temos a função pzmap, que se eu colocar uma função de transferência e colocar o pzmap, ele deve estar meio ruim para vocês verem, né? Mas o que ele vai fazer? Ele vai colocar círculos para os zeros e x para os polos, certo? A função sgrid, ela me traça as retas de amortecimento de frequência natural constante, que são esses semicírculos, e essas curvas de inclinação, que são os amortecimentos constantes, certo? Então, se eu quiser projetar um sistema com um dado amortecimento, eu tenho que dar um jeito que o meu polo fique em cima do amortecimento que eu quero. Isso para S, certo? Então, aqui eu tenho a curva de uma curva para um amortecimento constante, né? Cada reta é um amortecimento diferente. E aqui, ômega-n constante. Frequência natural constante. Bom, para Z, nós usamos de novo figure. Uso o mesmo comando pzmap. O MATLAB vai distinguir se a função de transferência está em S em Z. Só que daí eu posso usar o zgrid, não mais sgrid, certo? O zgrid me traça o círculo unitário, as curvas aqui de amortecimento constante, então o amortecimento 0,1, 0,2 até 0,9, e também as curvas de frequência natural constante, que eu falei que são meio estranhas, né? Então tem as curvas aí com 10 frequências naturais constantes, que vai do... A primeira curva que nós temos aqui, lembrem que ela é ômega s sobre 2, certo? Então, esse ângulo aqui é a frequência ômega s sobre 2. Automaticamente, essa vezes ponto 1 é ômega s sobre 2 dividido por 10, ou seja, é ômega s sobre 20. Isso aqui é a frequência ômega s sobre 20. Então, se eu precisar ter um amortecimento de 0,9, eu preciso que o meu polo fique em cima dessa curva de 0,9. E o comando pzmap simplesmente me coloca círculos na posição dos zeros e x na posição dos polos. Então, aqui eu tenho uma curva de amortecimento constante, 0,5.
e aqui uma curva de frequência natural constante. Então, mais alguns comandos úteis aí, certa função impulso, ela me traça a resposta ao impulso para uma função transferência, e a resposta step me traça a saída para um degrau para uma função de transferência. Então aqui eu tenho um exemplo, uma função de transferência, a entrada aqui para o impulso. Então se eu aplico um impulso nessa função de transferência, é o resultado que nós já calculamos, né? Para k igual a 0, ele é 0, para k igual a 1 é 10, igual a 2 ele dá um pouquinho acima de 15, isso aqui vai tendendo para 18,75, se não me engano, né? Agora, se eu aplicar um step, como esse sistema tem um polo em 1, ele tem um integrador. Então, sempre que eu aplico um degrau numa função de transferência que tem um integrador, isso vai dar uma reta, certo? Meu sistema vai integrando e vai sempre aumentando a saída. Aqui, por curiosidade, não sei se esse comando, esse impulso step, se eles funcionam também no Octave. E uns comandos aqui também, isso é mais para cosmético, né? Colocar legenda, ajustar a escala. E agora sim um comando que nos interessa bastante aí, em sistema discreto, certo? Se eu precisar então discretizar uma função de transferência em S, eu posso usar um comando que é C2D, Continue to Discrete, que discretiza essa função de transferência. Então, a gente não precisa fazer isso na mão, certo? O MATLAB faz para a gente. Eu preciso passar ainda o período de amostragem e passar o método, certo? O MATLAB faz diversos métodos diferentes aqui de discretização. Se eu não passar o método, ele vai entender que é o zero ordem hold. Lembre que nós vimos lá o zero ordem hold, né? Ele vai entender que o método de discretização é o zero ordem hold. Também posso fazer o inverso, pegar uma função em Z e aplicar no comando D to C, discrete to continue. Então ele pega a função em Z e me devolve a função contínua. Eu também preciso passar o método, mas eu não preciso passar o período, certo? Porque esse período está dentro aqui da minha função em Z. O MATLAB sabe qual que é o período. Então, é uma função bem útil para nós estarmos discretizando aí funções de transferência em S, certo? Bom, vamos ver então como que algumas funções aí, tanto de primeira e segunda ordem, ver como que essas funções vão, a sua equivalência em Z e como essas funções respondem em Z, certo? Então nós vamos fazer uma analogia aí. Então nós temos funções, basicamente, qualquer função de transferência, em geral a gente consegue aproximar por funções de primeira e segunda ordem, certo? Então uma função de primeira ordem é uma função cujo denominador eu tenho somente a ordem 1 aqui, certo? S igual a 1, eu não tenho S igual a 2. Função de segunda ordem, o meu denominador vai até S ao quadrado. Terceira ordem, eu teria S ao cubo. Mas uma função de terceira ordem, eu posso reescrevê-la, que ela é nada mais que uma função de segunda ordem vezes uma de primeira. Então esses são os dois casos mais gerais que nós temos em controle, certo? Funções de primeira e segunda ordem. Bom, se eu pegar uma função de transferência cujo polo em S é positivo, polo positivo é uma função instável, certo? Então, se eu aplicar um degrau numa função que tem um polo positivo, eu vou ter aqui uma saída que vai tender para infinito. Se eu discretizar essa função com esse polo de 0,1 com um período de amostragem de 1 segundo, eu vou chegar num polo em Z em 1,1.
ou seja, módulo maior que 1, o que também me indica que é uma função instável. Então eu tenho aqui em azul a resposta do sistema contínuo para a entrada do degrau, e em verde o sistema discreto. Então notem que em verde, como o período de amostragem é igual a 1, ele tem degraus a cada 1 segundo. E os dois eles respondem igual, certo? Sempre que eu dou um degrau, aqui eu vou exatamente para o mesmo ponto do sistema contínuo. Então, sistema instável em S, com polo positivo, me dá também um sistema instável em Z, com polo com módulo maior que 1. Ou seja, fora do círculo unitário. Bom, então eu estou aqui sempre discretizando com o período de amostragem de 1 segundo, certo? Então peguei um polo agora que em S tem o valor de menos 0,5. Se eu discretizo esse sistema de primeira ordem com um período de amostragem de 1 segundo, esse meu polo vai cair em 0,6, ou seja, módulo menor que 1, o que me indica que é um polo estável, certo? Em S, polo negativo, em Z, menor que 1. Então aqui eu vejo a resposta agora ao degrau para esse sistema de primeira ordem com polo na posição menos 0,5, ele é uma exponencial que tende a ir para uma estabilidade. O meu sistema discreto, ele também segue o sistema contínuo. Notem então que cada vez que eu tenho um degrau, ele vai exatamente para o valor do meu sistema contínuo. Então é assim que responde o sistema de primeira ordem com polo estável, tanto em S quanto em Z. Se eu começar a pegar polos com valores maiores, então um polo em menos 3,14. Notem que com esse valor de polo, com 2 passos de simulação do sistema discreto, eu já estou no sistema estabilizado. O que significa? Que esse sistema contínuo deveria ter sido discretizado com uma frequência, com um período de amostragem menor que 1. Certo? Essa frequência de amostragem, para esse sistema com esse polo, não está suficiente. Note que eu praticamente perdi toda a dinâmica do sistema. Lembrem também o seguinte, pessoal. A posição do polo, ela me dá a frequência de corte em radianos por segundo. 3,14 na verdade é π, certo? Esse polo está na posição π. Se eu estou discretizando com 1 Hz, significa que em radiano eu estou discretizando com 2π. Então, esse polo aqui, a frequência dele é meio Hz. E eu estou discretizando essa função de meio Hz com 1 Hz. Ou seja, aqui eu estou exatamente no limite do teorema de amostragem. O que me mostra de novo, certo? O teorema de amostragem, para sistemas em tempo real, para sistemas em controle, ele é pequeno, certo? Eu tenho que, na verdade, sempre discretizar com frequências maiores. Então, de novo, agora, se eu aumentar mais ainda o valor desse polo e continuar discretizando com 1 segundo ou 1 Hz, notem que, nesse caso aqui, eu perdi toda a dinâmica do sistema. Meu sistema contínuo foi ficando cada vez mais rápido, e o meu sistema discreto ele só dá passo de 1 segundo. Então, notem que meu sistema contínuo, em menos de 1 segundo, ele estabilizou. O meu sistema discreto ele sai de 0 e vai para a estabilidade em 1 passo de simulação. Ou seja, esse sistema aqui foi discretizado com uma frequência muito alta. Eu deveria ter diminuído muito a frequência de amostragem. Então, quando eu tiver um sistema, eu tenho que tomar um cuidado com a frequência que eu vou amostrá-lo, certo? E essa frequência que eu vou amostrar depende muito do polo. Mas a gente vai ver ainda com mais detalhes mais para frente.
Vamos analisar agora respostas de sistemas de segunda ordem. Então, peguei aqui um sistema de segunda ordem que tem dois polos complexos conjugados, cuja a parte real é nula, certo? Então, esses polos estão sobre o eixo imaginário. Eles são marginalmente estáveis, certo? Quando eu implico um impulso num sistema desse, o sistema contínuo ele passa a oscilar senoidalmente. Se eu discretizar esse sistema com a frequência... Então, note que esse meu polo ele está numa frequência 10 vezes menor que a frequência de amostragem. O meu polo em Z, então lembrem, parte real nula, módulo igual a 1. Ômega S dividido por 10, eu sei que ômega S dividido por 2 é 180. Ômega S dividido por 10 é 5 vezes menor, ou seja, 180 dividido por 5. Então, esse é o ângulo do meu polo, mais ou menos 36 graus. Por quê? Porque ômega S sobre 2 é 180. 5 vezes menor é pegar o 180 e dividir por 5, que vai dar 36. Então, notem que o meu polo em Z tem módulo 1, está sobre o círculo unitário, também é marginalmente estável. Então, do impulso unitário, ele também responde senoidalmente, mas sistema discreto sempre em degrais. A hora que eu dou o meu degrau, eu vou exatamente para o mesmo valor do sistema contínuo. Bom, se eu começar agora a diminuir esse polo em S e manter a minha frequência de amostragem no mesmo valor, ômega S sobre 4, notem que agora a cada ciclo do seno eu tenho somente 4 pontos de amostragem no meu sistema discreto. Mas parte real nula continua oscilando senoidalmente. Ômega S sobre 2, limite limite do teorema de amostragem, certo? Então, note que a cada período de amostragem eu tenho 2 pulsos, ou seja, o meu sistema discreto parece uma onda quadrada, né? Parece não, ela é uma onda quadrada. Ômega S sobre 2 é parte real nula, módulo igual a 1. Ômega S sobre 2, ângulo de mais ou menos 180. Então, lembre que eu comentei, se eu quero ir aqui de coordenada cartesiana em S para coordenada polar em Z, é direto. O módulo eu multiplico por E na menos ST. E elevado a zero é 1. O ângulo eu faço uma regra de 3. Ômega S sobre 2 é 180. Qualquer valor intermediário eu faço uma regra de 3 e eu tenho o ângulo da coordenada polar em Z. Bom, se eu pegar uma frequência do meu polo que é maior do que a frequência de amostragem, eu tenho o efeito que eu não consigo mais acompanhar o sinal contínuo. Então, o sinal contínuo deu mais de um ciclo e o meu sinal discreto deu somente um passo. Então, aqui eu começo a me enganar, certo? O meu sistema discreto ele já não representa mais o sistema contínuo, porque a frequência do polo está maior do que a frequência de amostragem. Bom, polos complexos conjugados com parte real e positiva. Parte real positiva significa módulo em Z maior que 1. Parte imaginária, ômega S sobre 6. Como ômega S sobre 2 é 180, ômega S sobre 6 é 3 vezes menor. Então, 180 dividido por 3, meu ângulo é 60 graus, mais ou menos 60. Como a parte real é positiva ou o módulo é maior que 1, isso é um sistema instável. Então, se eu aplicar um impulso num sistema com polo real positivo, parte real positiva, e é um sistema de segunda ordem,
com polos complexos conjugados, isso vai oscilar, oscilar, oscilar cada vez mais. A amplitude vai sempre aumentando. Notem que ômega S sobre 6, a cada ciclo aqui desse meu seno, eu vou ter 6 amostras. Sistema de segunda ordem com módulo real negativo, parte real negativa. Isso é um sistema estável, certo? Mas como é um sistema complexo conjugado, a hora que eu aplico um impulso, ele oscila e estabiliza num dado valor. Notem que tanto o sistema contínuo quanto o sistema discreto têm um comportamento parecido. E assim vai. Eu tenho mais alguns exemplos, conforme eu vou mexendo na parte imaginária e diminuindo o seu valor. Agora eu só tenho ômega S sobre 3, né, na parte imaginária, eu só tenho 3 amostras para cada ciclo. Eu ainda não violei o teorema de amostragem, mas isso aqui já está baixo para representar o sistema, né? E se a minha frequência, a minha parte imaginária, essa frequência ficar maior do que a frequência de amostragem, aí então eu passo mais de um ciclo e só daí que eu tenho uma amostra. Aqui de novo eu já perdi a dinâmica do sistema contínuo. Não estou mais acompanhando o sistema contínuo.